Oi pessoal, tudo certo? Hoje trouxe para vocês uma temática aí que envolve o Brasil Paralelo e Nietzsche, mais precisamente este vídeo aqui, cujo título vocês podem ver agora aí na tela. E neste vídeo, né, eles comentam ali sobre Nietzsche e tal, mas como eu vi muitos erros sobre este autor, e como é um autor que eu já, do qual já li a obra completa, reli, já escrevi, né, artigos sobre e tal, acho que seria interessante, né, eu fazer aí refutações de alguns desses pontos colocados. E, enfim, né, isso também completa um pouco do que eu já vinha trabalhando em outros vídeos aí, nos quais eu cito também Nietzsche algumas vezes, ou várias vezes na verdade, né, e também outros vídeos que eu já fiz refutando outras questões aí envolvendo o Brasil Paralelo. E então, mais uma vez, tá, vou fazer isso aí. E dessa vez, porém, né, voltar justamente a essa questão do Nietzsche. Então eu vou fazer um reagindo mais clássico aí, né, um react mais clássico, ou seja, colocando aí eles falando e depois eu paro e falo por cima. Então vamos lá. Mencionou o super-homem de Nietzsche. O que é esse super-homem de Nietzsche? Por que Nietzsche foi um inimigo desses autores? O que Nietzsche representa para a modernidade? O Nietzsche, o que ele estava bem definindo aqui, como o cara que ele acredita que tudo é uma mentira ao redor. Então, primeira coisa aí já é um erro, né? Então, esse cara principalmente aqui, eu não sei qual que é o nome dele exatamente, então não tenho nada aí particular contra nenhum desses que estão falando, tá? Na verdade eu nem sei quem eles são, mas, né? Mas como eu acho que foram muitos erros seguidos aí, julgo interessante a gente fazer aí essas análises. Então ele já começa dizendo algo que é inverídico, tá? Do ponto de vista do estudo de Nietzsche. Então, falar, né, que Nietzsche concebe um tipo de homem, etc., aqui, conforme ele disse aqui. Vou até voltar para a gente... definindo aqui como o cara que ele acredita que tudo é uma mentira ao redor dele. Então, quer dizer, que tudo é uma mentira, né? Isso é uma afirmação sem sentido, né? O Nietzsche não parte disso, ou seja, de que tudo é uma mentira. Não é tudo é uma mentira para o Nietzsche. Assim como a maioria dos filósofos, ele vai atacar determinadas coisas que para ele são falsas, né? E outras coisas são, digamos que, verdadeiras, naturalmente, certo? Não tem como a gente partir do princípio de que tudo é uma mentira, até porque assim, nem seria possível escrever um livro, né, partindo disso, certo? Ou seja, porque se tudo é mentira, então o fato de você escrever, etc., também, de filosofar seria mentira, então não adiantaria nada. É claro que se parte de um outro ponto, né? Mas realmente o Nietzsche é um autor que ataca muitas coisas e, portanto, para ele, várias dessas coisas são mentiras, digamos assim, que foram passadas para frente como verdades. Mas isso não significa que ele parte de um ponto de vista de que tudo seja mentira, né? Pelo contrário, na verdade, o Nietzsche é que faz a inversão de um mundo tido como um mundo ilusório, né? Se a gente pega várias religiões, e com isso não só o cristianismo, né? Inclusive religiões orientais fazem isso, e se a gente pega inclusive a própria filosofia do Platão e outras filosofias que foram influenciadas pelo dualismo platônico, que separa corpo, alma, né? O mundo das ideias e mundo, entre aspas, né? Real, né? Que na verdade para o Platão seria um mundo irreal, digamos assim, né? Então quando Platão faz essa inversão, e as religiões também, algumas se aproveitando dessas ideias, outras já traziam isso de algum outro modo em seu âmago. Então, elas, na verdade, é que tornam o mundo uma mentira. Então, são essas ideias, né? Quando a gente parte do fato de que o tudo no mundo é uma ilusão e que existe um mundo verdadeiro, seja ele posterior a esse, né, no sentido das religiões, ou seja, no sentido platônico, né, o mundo das ideias paralelo ao próprio mundo e daí em diante, e que, portanto, o mundo atual é um mundo falso, um mundo ilusório, simplesmente porque nele as coisas estão em devir, né, e não estão fixas, digamos assim, né? Quando se concebe esse ponto de vista, aí sim se parte do ponto segundo o qual tudo é mentira. Ou seja, o próprio mundo seria enganoso e mentiroso, certo? E o Nietzsche é que faz essa inversão, não ele começa com isso, né? Tem outros autores que já tinham visto isso, digamos assim, e começaram esse trabalho. O próprio Stirner mesmo, que provavelmente nenhum deles aqui conhece, né?
e inclusive eu não digo que apenas eles, mas inclusive acadêmicos aí, e quem estuda Nietzsche, enfim, a maioria inclusive das pessoas que estudam filosofia não conhecem bem o Stirner, né? Mas o Stirner já tinha feito essa inversão antes mesmo do próprio Nietzsche, né? De uma maneira, eu digo, mais sistemática, né? E então, mas o Nietzsche, de fato, é um daqueles que propicia aí um aprofundamento dessa inversão, ou seja, no sentido de que, não, o mundo é o real, né? Nós que estamos falando que o mundo é uma ilusão e daí em diante que existe um outro mundo que é o verdadeiro. É justamente o contrário. A única coisa que a gente pode falar que é verdade é este mundo, então a gente tem que partir dele. E nesse sentido ele está, inclusive, até mais perto do Aristóteles do que esses próprios autores que eles aí levam em conta, que são autores que levam à frente essa questão deste dualismo, certo? Porque mais perto de Aristóteles, porque Aristóteles já tem aquela clássica frase, né, que a verdade é a realidade, certo? Então o Aristóteles parte de um ponto de vista muito mais realista, digamos assim, que o Platão. Ele não divide o mundo. O Aristóteles ele não faz essa divisão. Ele não leva à frente esse dualismo platônico, certo? E Nietzsche também vai partir deste outro ponto, né, que não é o ponto do dualismo. Então, quando ele fala isso, que o Nietzsche está partindo do fato de que tudo é mentira, na verdade, são os autores que ele traz aí à tona antes disso, né, que eles estão discutindo de autores aí também que levam mais à frente essa questão metafísica e religiosa, etc., que grande parte dos conservadores que estão ligados também ao Brasil Paralelo levam como as coisas mais verídicas, digamos assim, né? Mas é justamente o contrário, né? Então ele é que concebe o mundo como uma mentira e não consegue perceber isso. Então vamos lá. Então ele toma uma atitude cínica em relação à virtude, busca da verdade. Para Nietzsche não existe verdade, por exemplo, né? Então, esta questão que ele coloca de que o Nietzsche também é falsa, né? De que o Nietzsche leva em conta um certo cinismo, né? Ou o homem ideal, segundo Nietzsche, vamos pôr assim, entre aspas, né? Levaria aí à frente um certo cinismo acerca das virtudes. E por que isso é falso? Porque, na verdade, também, aí quando ele fala virtudes, ele está falando tudo, né? Todas as virtudes. Só que não, o Nietzsche ele separa muito bem as coisas. Então, ele coloca de um lado aquilo que eram virtudes falsas para ele, ou seja, que passavam-se por virtudes, mas das quais, ou para as quais, sempre faltou um aprofundamento psicológico para se ver se aquilo realmente eram virtudes e até que ponto elas próprias, chamadas de virtudes, não estavam corroídas por vícios que estavam por trás delas. E muitas vezes ele traz à tona esses vícios, digamos assim, mostrando a hipocrisia dessas virtudes. Então esse é um trabalho que ele faz. E, por outro lado, ele sim elenca coisas que seriam virtuosas para ele, dentro da filosofia dele. No próprio Zaratustra, que eu vou até ler um texto mais à frente para vocês, para exemplificar alguns pontos aqui. No próprio Zaratustra tem um capítulo que chama da virtude dadivosa, né? Que é justamente, enfim, onde ele ali aprova ou afirma, né? Ou valora positivamente a virtude da dádiva, né? Daquele que cria sem esperar nada em troca, digamos assim. Então, em vários momentos da obra do Nietzsche, ele sim elenca aquilo que para ele faria os homens mais nobres, mais virtuosos, digamos assim, que, por outro lado, de fato não coincidia com aquilo que muitos outros filósofos ou religiosos daí em diante tinham como homem virtuoso. Então essa é a diferença. Então não é que o Nietzsche abandona todas as virtudes e todas as verdades e daí em diante né, simplesmente ignora tudo. Não, ele simplesmente faz distinções. Ele fala, não, aquilo que vocês tomam como virtude não é virtude. Virtude é isso aqui. Né? E ele não tira muito dessa virtude simplesmente da cabeça dele também. Ele, por exemplo, faz estudos antigos, né, gregos, romanos e daí em diante, né, que principalmente os gregos, né, o Nietzsche tinha uma atração muito grande ali pela literatura grega, né, enfim, né, toda aquela questão ali. E ele, por exemplo, vai trazer valores do passado, né, que para ele eram valores de uma cultura nobre, para contrapor a cultura moderna que para ele era decadente. Ou ao menos parte dela, né, seria aí decadente.
Então, quer dizer, não tem nada disso, né, que ele está falando. Tá? Então vamos lá. E a outra questão que ele fala aqui é da verdade, né? Deixa eu só voltar um pouco para eu conferir aqui. Para Nietzsche não existe verdade, por exemplo, né? Esta outra afirmação também falsa. O que eu estou notando, tá, do argumento deles aqui, que na verdade não tem argumento, né? Simplesmente está emitindo frases falaciosas, né? É que na verdade eu acho que assim, ele está falando que ele ouviu da boca de outras pessoas. Ele não pegou o autor e leu. Vou ler a obra completa do Nietzsche para ver realmente se o que essas pessoas que criticam ele estão falando. Se isso que elas falam é verdade ou não. Né? Não, me parece que ele simplesmente escutou isso. Para Nietzsche não existe verdade. Né? Que é uma frase simplesmente um lugar comum, digamos assim. Né? Muitas pessoas escutam Nietzsche e já pensam nisso. Não, Nietzsche não, para Nietzsche não existia verdade. E aí isso aí foi passado de boca para boca, todo mundo fala isso hoje. Mas também é um lugar comum falso. Né? Quem leu Nietzsche vê que não era isso que o Nietzsche escrevia. Né? Ou seja, explica, claro que isso aí é bem profundo, né? Eu precisaria de vídeos e vídeos para falar sobre isso, mas basicamente a mesma questão da virtude a gente traz para a verdade, ou seja, o Nietzsche não é que para ele não existia verdade nenhuma, e sim que aquilo que para muitos era verdade, por exemplo, as questões ali de âmbito teológico, metafísico, né? Para ele não era verdade, e outras coisas eram verdades. Então, para ele, muito do que se passava por verdade não era. Certo? E, de fato, como que você pode provar muitas dessas questões metafísicas, etc., que você não tem a realidade para prová-las? Né? Então, quem está muito mais realista aí é o Nietzsche. Né? Quem fica com o ônus da prova é quem inventou tudo isso. Certo? Então, e de fato, não conseguiram provar muitas dessas coisas até hoje. E aí, querem continuar chamando coisas assim de verdade. Então, entende? Então o problema não está com Nietzsche, né? Está com quem chama de abstrações, né? Coisas que estão apenas na imaginação, de verdades, coisas fantasiosas, né? E não interessa se você tem fé no que é fantasioso e daí em diante. Você não pode chamar de verdade, né? Não, por exemplo, no sentido aristotélico mesmo, né? A verdade é a realidade. Tá, se não está na realidade, como que você vai provar, né, que isso aí se a gente não consegue avaliar experimentalmente e daí em diante, né? Então, é simplesmente isso. O Nietzsche ele quer trazer um ponto de vista mais realista, certo? E eu diria até mesmo, não mais científico, né? Mas eu diria até mesmo mais huminiano, né? Ele estaria muito mais perto do Hume do que do Kant, por exemplo, o Nietzsche. No sentido de que a questão empírica seria mais importante, né? Para se avaliar essas questões. E a questão sensitiva, né, o sensível para Nietzsche é importante, o sensual, né, não no sentido sexual, mas sensual no sentido dos sentidos, certo? Seria o mais importante. Então, aquilo que você concebe através dos sentidos, você tem, né, mais chance de apreender aquilo como uma realidade factível, né, do que algo simplesmente que está na sua imaginação ou no discurso. Certo? Então, inclusive, muitos dos conservadores atuais, né, eles têm essa contradição, que é eles criticarem, e devidamente, né, nisso eu concordo com eles, criticarem as posições progressistas, né, etc., da esquerda, que muitas vezes levam o discurso como a coisa principal e simplesmente tiram daquele jogo de palavras, né, alguma coisa que seja verdade. Ou seja, deixam-se enganar pelas palavras, né, como se o próprio discurso carregasse em si alguma verdade, digamos assim, factível, né? Eles criticam, então, devidamente, né, os progressistas fazem isso, porém, eles próprios não conseguem criticar a si mesmo quando eles fazem a mesma coisa. Por quê? Quando você pega um tanto de coisa metafísica e fica ali só falando dessas coisas, né, de coisas que não são coisas na realidade, né, que você só tem palavras para descrever elas, você acredita nisso, né, plenamente, né, uma coisa que você só consegue descrever por palavras ali, mas que você não consegue mostrar que existe no mundo. E quando você acredita nisso, você está fazendo a mesma coisa que os progressistas. Ou seja, você está deslocando um conceito, né, de todos os fatos e simplesmente jogando aquele conceito ali uma realidade que ele não possui. Né? Ou seja, você está criando um símbolo que não tem um correspondente no mundo efetivo.
e está criticando outras pessoas que fazem isso com outros fins. Aí é difícil, né? Enfim, então acho que deu para vocês entenderem, tá? E outra, quem lê Nietzsche vê o tempo inteiro, ele usa a palavra verdade muitas vezes para dizer ali o que para ele é verdade. Muitas vezes ele fala, é verdade, que ele próprio usa essa palavra. Não é uma palavra que ele cortou, por exemplo, do próprio vocabulário dele. Certo? Então é isso. Tá? Essa frase de que para Nietzsche não existe verdade é falaciosa. Então vamos lá. Tudo, na verdade, são estruturas de narrativas e tal. Inclusive, e aqui ele junta o Nietzsche na estrutura de narrativa. Ele está pensando nos pós-estruturalistas que vieram depois do Nietzsche no século XX para julgar o próprio Nietzsche. Então, quer dizer, tudo são estruturas narrativas. Não, Nietzsche nem falava em estrutura, que tudo é estrutura narrativa. Isso já está lá dentro do século XX, que de fato, alguns autores, né, destes, do pós-estruturalismo, estruturalismo, daí em diante, e das questões das estruturas narrativas e tal, eles tiraram algumas coisas de Nietzsche. Ele mesmo vai falar um pouco disso depois aqui. Só que, bom, o que outros autores fizeram de um cara não, né, diz respeito ao fato de que dentro da obra dele estava tudo aquilo ali, né? Tanto que o oposto seria possível também tirar de Nietzsche. Então, isto aí é outra afirmação falsa, né? O próprio Nietzsche critica esta questão de se deixar enganar pelos discursos, pelas palavras e daí em diante, né? Existem algumas pessoas que acreditam que dessa visão do Nietzsche sobre a verdade, né, que vai vir ele tocou o berrante e veio a boiada do relativismo moderno, que vem o Foucault, Derrida, Lacan, vem todo o pós-modernismo. Por quê? Nietzsche ele diz que o homem, o super-homem, na verdade, ele precisa superar a si mesmo, superar os valores que o acorrentam, a filosofia que está ao redor dele, que ele nem às vezes se dá conta do que não de que tem ele nada a ver com o super-herói, o Clark Kent. Infelizmente não. Se fosse... Aqui ele já entra com esse assunto que na verdade não fez uma ponte ali efetiva, né, entre o assunto anterior para justificar isso, dizendo contra o conceito de super-homem, né? Ele não consegue fazer essa ponte, né? Então nem vou comentar nada aqui. Só vou comentar antes ali sobre a questão de que outros autores vieram ali sob influência de Nietzsche, tipo Foucault, Lacan e daí em diante. É o que eu disse. Todos os autores, toda a filosofia do século XX foi influenciada por Nietzsche. Inclusive um filósofo que os próprios conservadores andam estudando, que é o Mário Ferreira dos Santos. Para quem não sabe, Mário Ferreira dos Santos ele começou, né, ali os seus estudos, as suas publicações, etc., como um grande leitor de Nietzsche e escritor, né, e tradutor de Nietzsche, né? Então, quer dizer, né, até no Brasil os caras já eram muito influenciados por Nietzsche. Então é óbvio que todos os outros autores iam citar Nietzsche, etc., né? Muitos autores que muitas vezes se afastaram totalmente de Nietzsche, em muitos pontos, né? E aí, quando você simplesmente diz, isso aqui do Nietzsche provavelmente influenciou esses outros autores aqui, que eles estão criticando ali, o Foucault, etc. Mas também você pode pegar muitas das coisas que esses autores não levaram em conta a partir de Nietzsche. Por exemplo, o aristocratismo nietzschiano. Nenhum deles leva à frente o aristocratismo nietzschiano. E aí? Né? Nenhum deles leva a crítica de Nietzsche à frente da democracia, por exemplo, do socialismo e daí em diante. E aí? Né? Então é muito fácil falar que simplesmente esses autores vieram de Nietzsche sem mostrar os outros pontos que não tinha nada a ver com Nietzsche. Né? Então dá uma impressão errada, é isso que eu quero dizer. Entende? Proposital ou não, né? Não sei se é por ignorância ou se é por simplesmente para tentar deturpar mesmo conscientemente, né, a coisa. Então vamos lá. O super-homem é o oposto disso, né? Na verdade, ele se prende aos valores, né? Ele é quem ele é porque ele realmente enxerga os valores e eleva a potência máxima. É a expressão máxima, né? Aí na androsfera a gente poderia até né, como o meu maior público é da androsfera, a gente até podia falar que o super-homem ele eleva o valor do manginismo
também ao extremo, né? Então, quer dizer, aquilo ali do super-homem fazer tudo por mulher e daí em diante é um valor que, né, muitas vezes pelos povos conservadores é tratado como positivo, mas para nós, por exemplo, que na Androsfera, a gente faz justamente a crítica disso. Certo? Então, quer dizer, o Clark Kent e o super-homem ali, etc., é um homem domado. E ele passa esses valores à frente. Só que esse cara aqui, por exemplo, ele está falando que ele está dando uma positividade a todos os valores do super-homem. Tem coisas interessantes ali, do herói, etc. Tem, mas tem muita coisa também que pode ser criticada ali. Certo? Ele é porque ele realmente enxerga os valores e eleva a potência máxima. É isso aí. Então, beleza, ele faz isso. Só que quem diz que todos os valores elevados em determinado herói, determinada pessoa e daí em diante, elevados, como ele diz aí, sua máxima potência, são valores que necessariamente geram coisas positivas, né? Segundo todas as perspectivas. Né? Isso é mentira. Certo? Então o super-homem pode ser um exemplo de determinadas coisas, mas não para tudo. Né? E aí entra a própria ideia, que eu ia colocar aqui também, que vai de encontro ao título aí do vídeo deles, né, que é Nietzsche deu o pontapé inicial para o relativismo moderno, que na verdade o próprio Nietzsche sempre criticou ideias relativistas, ou esse relativismo determinado, que poderia também ser tirado das narrativas já de sua época ali, de épocas passadas, que vinha inclusive de dentro das religiões. Tá? Por quê? Porque o Nietzsche traz à tona não o relativismo, ele fala com todas as palavras, que ele traz à tona o perspectivismo. Né? Existem vários artigos, digitem Nietzsche perspectivismo, vão ver milhares de artigos ali sobre esta ideia do Nietzsche, que é o perspectivismo, não é o relativismo. Então são coisas diferentes, relativismo e perspectivismo. E sem esses dois conceitos um lado a lado, né, e a comparação entre eles, não se entende Nietzsche. Tá? Então, associar Nietzsche ao relativismo é errado. Por quê? Porque perspectivismo é algo diferente de relativismo. Tá? E o que isso tem a ver com a questão do super-homem que ele está falando? Que, na verdade, por exemplo, sob a perspectiva da Red Pill, vamos trazer aqui agora um pouco da Red Pill, né? Os conceitos, inclusive valores aí da androsfera, etc. Na perspectiva Red Pill, por exemplo, né, segundo esta perspectiva, quando ela olha o Clark Kent ali, ela pode julgar sim este lado aí mangina dele como algo deletério e decadente. Certo? Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que esse valor que ele passa à frente ali, como, enfim, né, que ele expande, não necessariamente aos olhos de todos, em todas as épocas, etc., vão ser valores absolutos. Certo? É uma coisa óbvia isso. Não tem por que ser. Né? Mas isso é relativismo? Não. Então, a gente tem que pegar esse nuance. Vamos continuar aqui. São máxima, né? Ele é Mas esse super-homem do Nietzsche é o homem que não precisa de Deus. É o homem que não precisa de Deus, que não precisa de valores. Para o Nietzsche... Outro erro, né? Que não precisa de valores. Como assim não precisa de valores? Né? Primeiro que é impossível, né, você não passar nenhum valor à frente, digamos assim. Você sempre vai valorar, certo? De alguma forma. Então, primeiro que é impossível. Segundo que, não, se o próprio super-homem já traz em si certas virtudes para ser super-homem, sem o que ele não seria, né? Como que ele não vai ter valor nenhum? Entende que é uma questão filosófica básica e este cara aí que fala, ele não consegue levar nem à frente isso. Então me espanta assim, sabe? Eu fiquei espantado com esse vídeo, é por isso que eu estou fazendo reagindo aí, porque realmente, né? Como que ele pode dizer uma coisa dessa? Então, quer dizer, o próprio fato do super-homem ser o super-homem nietzschiano, ele já traz em si, né, as condições de possibilidade de ser aquilo que ele é. E se ele é aquilo, né, ele já carrega através de si os seus próprios valores, que o tornam aquilo ali e não outra coisa. É uma coisa óbvia, né? Então, quer dizer, mais uma falácia, certo? A ideia de que ele não tem valores.
Eu acho que pra gente pensar em termos de personagens, talvez, o personagem que mais se aproximasse daquilo que o Nietzsche defende, pra quem gosta de Netflix vai saber o que eu tô Aí falando. eu vou até pular, porque, sinceramente, se o personagem que ele mais aproxima é um cara da Netflix, eu nem vou. Ele poderia ter falado qualquer outro, entende? Um personagem histórico, né? Napoleão, ou uma narrativa maior, né? Mais elevada, de Homero, de, sei lá, de Hölderlin, né? Que o Hyperion, né, do Hölderlin é um personagem bem interessante para se comparar um pouco, até mesmo com o Zaratustra. Mas não, ele vai pegar um troço da Netflix. Bom, vou até pular isso aqui. Ele é uma ferramenta à disposição para alguma coisa. Ele não se constrange porque ele tem que entregar uma... Ele é uma ferramenta à disposição para o Sócrates. O Frank Underwood é o cara que todo mundo para ele é uma ferramenta à disposição para alguma coisa. Ele não se constrange porque ele tem que entregar um amigo, porque ele tem que assassinar alguém que até então servia a ele. Aqui ele está comparando o ideal do super-homem a um psicopata, né? Entende? Mas isso aqui, ele não consegue justificar isso aqui dentro da obra nietzschiana. Em nenhum momento, né, Nietzsche vai falar, não, que você tem que ser um psicopata para ser um super-homem. Não faz sentido nenhum. Né? Então, ele simplesmente está usando um espantalho do super-homem para atacar, né, um espantalho e fazer uma espécie de shame. Né? Olhem só como que o Nietzsche era mal. Para ele, né, o super-homem deveria usar todos como um mero objeto. Né? Você só pode fazer isso se você for um psicopata. Né? Mas a condição para o super-homem nietzschiano, etc., não necessariamente vai passar por isso. Né? Então, não faz sentido nenhum o que ele está falando. Então, todos os valores são ficções. Todos o caminho para que viesse essa escola de relativismo. Esse trecho aqui é importante. Né? Pode fazer o que quiser da sua vida. Como diz o Dostoiévski, se Deus está morto, né? Não alguém que até então servia a ele. Então, todos os valores são ficções. Mas, mais uma vez, né, retomando aquilo que eu tinha falado, todos os valores são ficções. É falso. Né? Então, por Nietzsche, pelo mesmo motivo que eu falei lá, porque para falar que todas as verdades são falsas né, também não é verdade. E todos os valores também não, porque o próprio super-homem já carrega em si valores para ser o super-homem, não outra coisa. Certo? E o Nietzsche pontua que para ele era valores nobres, etc. Ele deixa inclusive isso bem claro ao longo de toda a obra. Né? E ele mostra que eram valores decadentes para ele. Né? Então ele faz essas comparações ao longo da obra. Então, em nenhum momento ele deixa a entender que não leva à frente nenhum dos valores. Né? Sobre isso aí, inclusive, vou até ler o texto aqui que eu separei, o trecho do Zaratustra, que está aí dentro da parte intitulada das antigas e das novas tábuas. Né? Então isso aqui combina, né, o próprio título aqui dessa parte, das antigas e das novas tábuas, combina bem com esse assunto aí. Por quê? Porque é justamente isso que eles não compreendem, ou seja, eles não compreendem que o homem, em geral, né, mas claro que uns mais que outros, são criadores de valores. Né? Então todos os valores que a gente tem até agora, a gente criou. Alguém criou isso. Né? Só que esses conservadores que têm essas questões religiosas, também de um modo arraigado, né? Ou sempre meio dogmática mesmo, né? Eles acreditam que isso aí caiu tudo do céu. Então esses valores eles vieram de outro mundo. Né? Mas aí fica muito difícil a discussão. Certo? Porque se você acha que existem valores absolutos e eles vieram de outra dimensão, como que você pode criticar isso? Certo? Então, fica difícil. Né? Mas, historicamente, a gente consegue perceber que os valores eles foram criados, eles vão se modificando, inclusive. Né? Qualquer um, inclusive, aí que tenha a questão religiosa, e que eu nem estou fazendo uma crítica em si da religião, tá, pessoal? Simplesmente estou falando dos pontos que não são reais. Né? Se a gente pegar, por exemplo, a própria história da igreja, a gente vai ver que cada geração valorou determinadas coisas de uma forma diferente. Então, quer dizer, os próprios religiosos eles valoram a cada época determinadas questões de forma diversa da época passada. Agora, você imagina daqui a 1000 anos, 2000 anos, você querer que as pessoas valorem as coisas exatamente como alguém valorava 2000 anos atrás, é simplesmente impossível. Né? Inclusive, quando a gente estuda a economia, e nisso também é uma contradição entre os conservadores e que trazem a questão do liberalismo muitas vezes consigo, né? Porque
um dos liberais ali que leva à tona, inclusive, o libertarianismo, né? Quer dizer, muitos libertários depois leram ele, né? Mas ali na época ainda não existia esse conceito, digamos assim, de libertário, é o Karl Menger. E o Karl Menger propõe o quê? A questão do valor subjetivo, com que inclusive ele refuta o próprio Marx, né? O próprio valor objetivo do Marx. E vejam que o próprio Marx, nesse sentido, ele é quase religioso. Por quê? Porque assim como o religioso ele quer que existam valores absolutos, né? Marx queria que também os produtos, etc., tivessem valores absolutos. Então é por isso também que, por exemplo, um estatista socialista hoje ele acha que pode tabelar preço. Por quê? Porque para os socialistas raiz, digamos assim, né, toda essa coisa é muito engessada, a coisa do valor trabalho, do valor em si das coisas, né, como se as coisas tivessem um valor em si. Não, como diz o Menger, o valor é subjetivo. Certo? Então, isso significa que a coisa é muito mais fluida do que a gente pensa. Então, se isso é fluido para tudo, por que também dentro da questão moral e da questão, inclusive, religiosa, não vai ter uma certa fluidez? Com isso, eu não estou falando que é uma fluidez total, né? Mas que vão existir variações aí, pela própria questão da subjetividade do valor. Então, você querer que existam valores absolutos que vão passar por todas as épocas e que todas as pessoas vão acreditar e daí em diante, é uma loucura isso. Não é nenhum erro. Se pensar bem, é um sintoma de algo que passa perto de uma loucura. Por quê? Porque toda a história, toda a observação da realidade mostra o oposto. Aí você vai e quer impor uma outra coisa que não existe. Então, né? E aí é o Nietzsche que está errado? Em simplesmente falar o que a realidade está mostrando? Não faz sentido nenhum, né? Então, das antigas e das novas tábuas, vai ser uma parte dos Zaratustra que o Nietzsche vai colocar justamente essa questão da destruição de determinados valores, da criação de outros valores e daí em diante. E aqui ele faz justamente uma crítica aí desses que eram chamados de bons e justos, né? E, portanto, aí, na visão inclusive de muitos conservadores, seriam os homens virtuosos, né? O Nietzsche vai fazer então uma crítica aqui disso, né? E inclusive com uma metáfora bíblica, né? Então vocês vão ver que interessante aqui e vai resumir um pouco aí desta crítica, né? Então ele escreve assim: ó, meus irmãos, em quem se encontra o maior perigo para o futuro humano? Não é nos bons e nos justos? Nos que dizem e sentem no seu coração: nós sabemos já o que é bom e justo e possuímo-lo, desgraçados que ainda querem procurar aqui. E aí fecha aspas, né? E por muito mal que os maus possam fazer, o que fazem os bons é mais nocivo de tudo. E por muito mal que os caluniadores do mundo possam fazer, o que fazem os bons é o mais nocivo de tudo. Meus irmãos, alguém olhou uma vez o coração dos bons e dos justos e disse: são os fariseus. Ninguém, porém, o entendeu. Os bons e os justos são mesmos, os bons e os justos mesmos não o deviam compreender. O espírito deles é um prisioneiro da sua consciência. A estupidez dos bons é insondavelmente inteligente. A verdade, porém, é esta. Aí, mais uma vez aqui que eu falei que o tempo inteiro o Nietzsche escreve a palavra verdade, né? Ele traz essa palavra. Então, quer dizer, para ele não é tudo mentira. Ele próprio escreve, ó, a verdade, porém, é esta. É forçoso os bons serem fariseus. Não tem escolha. É forçoso os bons crucificarem o que inventa a sua própria virtude. É esta a verdade. Outro que descobriu seu país, o país, o coração e o terreno dos bons e os justos, foi aquele que perguntou: a quem odeiam mais? O Criador é quem eles mais odeiam. Aquele que quebra tábuas e estranhos valores. Ao destruidor. É esse quem chama o criminoso. Que os bons não podem criar. São sempre o princípio do fim. Crucificam aqueles que escrevem novos valores em tábuas novas. Sacrificam para si o futuro. Crucificam o futuro inteiro dos homens. Os bons sempre foram o princípio do fim. Então é um trecho bem poético, né? Bem interessante, além dessa metáfora bíblica e daí em diante. Bíblica. Então é um trecho bem marcante, né? E aqui fica bem claro o que ele está fazendo, né? Ele está falando que tudo é mentira, que não existem valores, que não... enfim, né? Não, ele está falando que existem
pessoas específicas, no caso bons e justos, etc., que eles justamente são nocivos, ainda que achem que aquilo que eles pregam é a virtude e a verdade, e daí em diante. Né? E que eles crucificam justamente os que são os criadores. Por quê? Porque para eles as coisas estão fixas, são absolutas, e daí em diante eles querem que as coisas sigam aquilo ali, apesar de todas as diferentes condições de épocas, de valores mesmo, e daí em diante. Né? Então por isso que ele fala, os bons são sempre o princípio do fim. Por quê? Porque eles sempre querem, aqui até trazer uma palavra aí que tem a ver com a questão política, estatizar as coisas, ou seja, deixar tudo estático. Né? Então por isso que eles são o princípio do fim. E quem que eles aí, na palavra ali, crucificam? Né? Aquele que escreve novos valores em tábuas novas. Por quê? Porque como para eles só existe um valor, os valores são fixos e daí em diante, como alguém poderia criar valores? Né? Então, é o que ele fala aqui. O Criador é quem eles mais odeiam. Aquele que quebra tábuas e estranhos valores ao destruidor. É esse que chamam de criminoso. Então, né, acho que ficou claro aqui, né, essa ideia. Não é que o Nietzsche está tentando destruir tudo. Ele está atacando coisas específicas. Ele faz uma crítica específica. Né? Com isso, em nenhum momento ele está dizendo que não existe a virtude daí em diante. Certo? Então vamos continuar aqui. Não quero que o vídeo fique muito grande, mas acho que até aqui já deu para vocês verem, né, pessoal? Mais ou menos aí onde estão aí os pontos mais falhos aí dessas colocações deles, né? Os valores são ficções, você pode fazer o que quiser da sua vida. Como diz o Dostoiévski, se Deus está morto, né? Então, assim... Essa é outra questão que também é falaciosa. Né? De fato, o Dostoiévski escreve isso, né? Na boca de um personagem dele. Se Deus está morto, então tudo é possível. Agora, tudo é possível porque Deus está morto? Não. Por quê? Porque as coisas continuam do jeito que estão. Né? Quer dizer, as pessoas só podem agir segundo o seu poder. Elas não podem fazer tudo o que elas querem. Porque exista Deus ou não exista. Elas não podem fazer tudo o que elas querem. Elas só podem fazer o que está dentro da alçada de poder delas. E a maioria das pessoas não tem poder para muita coisa. Então elas podem fazer tudo? Naturalmente não. É impossível. Então, quer dizer, isso já é uma questão que em si mesma não faz muito sentido a gente ficar falando sobre isso, né? Entendem? Que as pessoas falam isso com um tom de profundidade, mas que não faz muito sentido. Né? Porque, vamos supor, não existe Deus, não existe nada. Vamos supor, né, que a pessoa fala isso. Não existe Deus, não existe valor, não existe nada. Só por isso ela vai sair, por exemplo, matando todo mundo? Não, porque se ela matar todo mundo, ela vai ser morta. Ela não quer ser morta, ela não mata os outros. Ela não quer apanhar, então ela não vai bater nos outros. No fundo de tudo isso está muito mais uma questão egóica, né, para falar aí também da filosofia egóica, junto de uma estrutura de poder, ou seja, como eu conservo o meu poder. Eu não posso sair fazendo um tanto de coisa que para as outras pessoas é negativa, senão eu próprio vou me dar mal. Então, não é que eu preciso de Deus para isso, ou de outra coisa. Não, simplesmente quero coisas no mundo e vou agir de acordo com determinadas coisas que estabelecem um jogo de poder, né? E eu vou atuar dentro desses limites. Porque se eu ultrapassá-los, eu próprio vou me dar mal. Então, quer dizer, o próprio egoísmo das pessoas que estabelece os limites. Não é a bondade delas ou o fato delas acreditarem em o que elas quiserem acreditar. Certo? O Nietzsche ele abriu o caminho para que viesse essa escola de relativismo moral. De onde será que ele tirou essa ideia? Exato. E vamos vir até aqui, né? Que aqui ele chega, inclusive, nesse ponto aí do título, né? Abriu para o relativismo moral. Bom, eu já expliquei que não é relativismo, né? O Nietzsche ele traz o perspectivismo e ele critica, inclusive, o relativismo. Certo? Só que como eles não leram Nietzsche, ao que parece, não conseguem fazer essa mínima distinção aí. Né? Todo mundo que estuda Nietzsche, um pouco pelo menos, já sabe dessa questão do perspectivismo, certo? E é isso, essa coisa do relativismo moral. Também não, porque o Nietzsche, de fato, ele faz uma crítica da moral. Mas quando ele está fazendo a crítica da moral, não é, mais uma vez, a crítica a todos os valores que existem ou já existiram
e daí em diante. Não é necessariamente isto, né? Apesar dele próprio ter o conceito, né, de transvaloração de todos os valores, né? Mas quando ele fala de moral muitas vezes, ele coloca, inclusive uma coisa que eu já trouxe em outro vídeo aí, muitas vezes ele fala, eu próprio sou um imoralista por moralidade. Por quê? Porque para ele determinadas coisas eram valores. Para outros aquilo era imoral, digamos assim. Só que nisso ele não está fazendo um relativismo. Porque ele está falando, não, essas coisas são morais para mim. Para outras pessoas aquilo é imoral. Né? Só que ele não está falando, não, aquilo que para mim é moral é relativo. Não. Aquilo que para mim é moral, é objetivo, é o que tem que ser. Só que para outro, que está em outra perspectiva, daí o perspectivismo, é imoral. Aquilo que eu julgo moral. Né? E com isso, eu estou fazendo com que os valores fiquem relativos? Não. Eu simplesmente estou demonstrando que existem perspectivas diferentes. Que o que para um é imoral, para outro pode ser moral. Né? Só que esses agentes não necessariamente precisam levar em conta o ponto do relativismo. Porque para eles próprios, enquanto agentes, não é relativo os valores. Os valores não são relativos. Ou o que eles julgam como, sei lá, bem, mal, não necessariamente é relativo. Entende a diferença? Entre perspectivismo e relativismo a partir dessa questão do moral e do imoral. Então Nietzsche se coloca, por exemplo, muitas vezes ele coloca, eu, o imoralista, por moralidade. O que ele quer com isso? É o que eu acabei de explicar. Por quê? Observando de um lado, aquela perspectiva é imoral. Para o outro agente é moral. Então eles simplesmente estão com perspectivas conflitantes. Eles não estão tornando aquilo relativo. Porque relativo a gente fala, não, tanto faz aquilo ali. Eu posso agir de um jeito, depois agir de outro. Aquilo ali é bom, é mal e daí em diante. Não. Mas é uma coisa diferente, perspectivismo e relativismo, certo? E quando ele faz isso, ele simplesmente está descrevendo o mundo. Ele não está falando, não, o mundo tem que ser perspectivista. Não, ele está falando, o mundo é assim. Não é que você tem que impor isso para o mundo como uma nova forma de moralidade, entende? Ele simplesmente está avaliando o mundo. Ele está mostrando, olha, existe as perspectivas daquele agente e de outro e elas vão entrar em conflito. Né? Então ele está descrevendo o mundo assim. Agora, quem acha que existe uma moral só, né? E que não haverá esse conflito de moralidade, digamos assim, este é que tem uma visão falsa. Por quê? Porque não é o que acontece na realidade. O próprio conflito político muitas vezes não é isso. Ali você tem um progressista com os valores dele, que para ele não são, muitas vezes, não são negociáveis. Certo? Se você chegar ali, sei lá, para uma feminista, etc., para ela aquilo ali, a mulher ganhar determinada coisa, não sei o que, é um valor que ela, para ela é uma coisa que ela não vai... Ela própria não quer tornar relativo aquilo, ela não quer relativizar aquilo, ela quer levar aquilo até o final. Só que para o outro lado ali, por exemplo, um conservador, aquilo ali que ela julga como valor dela não é um valor, ou pelo menos não é algo positivo. Então ele vai contra. Certo? Mas a gente não pode chamar o conflito de valores como relativismo. Isso é uma visão errada também. É não compreender a realidade. Então, na realidade, sempre vão existir os conflitos entre valorações distintas, entre moralidades distintas. Né? Se você pegar lá a moralidade de um muçulmano, vai ser diferente da moralidade de um hinduísta, de um cristão e daí em diante. Podem ter valores em comum? Sim. Mas e daí? O sistema moral inteiro é diferente. Né? Então, você negar que existem essas diferenças é negar a realidade. Então, basicamente é isso, pessoal. Acho que, né, o vídeo já vai ficar grande aí, 45 minutos quase. E, né, poderia falar outras coisas. O vídeo, inclusive, é maior, mas depois eles basicamente vão aí, né, trabalhar assuntos que são advindos destes aí do início do vídeo. Então, como eu já praticamente aí falei sobre todos esses aí, né, e refutei ou critiquei pelo menos aí o que eu achei criticável, por conseguinte, ou consequência lógica, esses outros assuntos também vão ter ali seus pontos críticos, ok?
Então, é isso por hoje. Deixem seus comentários e sugestões também de vídeos futuros ou dúvidas aí acerca desse vídeo e digam aí o que vocês acham, tá? Se vocês compreenderam isso aí ou se vocês acham que eles estão certos falando essas questões aí sobre Nietzsche e tal. Enfim, né? São muitos assuntos interessantes, tá? Aqui mais uma vez reitero que não tenho nada em particular contra nenhum aí dos debatedores aí, né? Na verdade, como eu disse, eu não os conheço assim, então a minha crítica é bem pontual aqui ao discurso mesmo, né? Uma questão de julgamento aí dos conceitos, da fala, né? E não as pessoas em si. Enfim. E também não necessariamente ao Brasil Paralelo, né, em geral, porque eu acho que tem coisas interessantes aí sim no canal deles, né? Aqui estou fazendo apenas uma crítica pontual mesmo. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.